Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um da série Morar Fora e o tema de hoje é o meu inglês. Bom, tem uma leitora que na verdade me pediu para falar sobre isso, se eu não me engano o nome dela é Aline, alguma coisa SP. De qualquer forma, muito obrigada pelo seu comentário. E falar do meu inglês é muito interessante, porque eu de fato tenho um inglês muito bom e as pessoas acham que eu nasci assim, né? E na verdade não é nada disso. Então a historinha é meio que a seguinte: eu entrei nas aulinhas de inglês do Brasil, eu tinha 12 anos mais ou menos, 12 para 13 anos. E o que hoje já é muito tarde, né, para as crianças. Só que na minha escola normal eu tinha aula de inglês também. Quando eu entrei na escola de inglês, eu fazia aqueles cursos de inglês, não fiz em nenhuma escola famosa, eu fiz lá no meu bairro, mas era assim super bacana. Eu detestava as aulas de inglês. O meu professor era excelente, eu tenho contato com ele até hoje, ele é um fofo, mas eu detestava ele, eu detestava a turma, eu detestava o inglês. Eu detestava tanto que esse meu professor, ele me chamou meus pais na escolinha de inglês. Pois é, gente, os meus pais foram chamados no cursinho de inglês porque eu dava trabalho no cursinho de inglês. Era este o meu nível. Bom, e daí eu tinha uma dificuldade imensa também de aprender porque eu era birrenta, porque eu não queria aprender inglês, eu achava, sei lá o que eu achava na minha cabeça, sabe? E assim foi indo, eu fui indo, até que eu comecei a gostar, porque eu lembro que essa escola tinha uma filosofia super bacana, sabe? Eu lembro das músicas que a gente aprendia, o professor super enturmava a gente, sabe? Nessa escola também, antes de começar as aulas, todo sábado, assim, uns 15 minutinhos antes de começar a aula, eles tocavam, né, tinha música ao vivo, assim, de uma banda, que eu acho que era de um dos professores lá, não sei, e eles cantavam alguma música em inglês. Eu lembro que tinha laboratório que você podia ir fazer, tinha bibliotequinha que você podia também ir lá, e eu morava bem perto dessa aula de inglês, dessa escola, então eu vivia lá, sabe? E aí eu fui me enturmando, a escola tinha eventos, eu me envolvia com tudo que a escola tinha na época, sabe? E isso foi, assim, muito positivo pra mim. Isso, hoje que eu tenho noção do quanto que mudou a minha vida eu ter me envolvido tanto, assim, com a escola de inglês. E uma coisa interessante que marcou também essa minha história com o inglês foi que esse mesmo meu professor Roger, quando eu tinha uns 17 anos, ele me convidou pra dar aula extra de inglês na escola. Então funcionava assim: se tinha algum aluno que tinha perdido alguma aula ou eles estavam com dificuldade em determinada matéria, assunto, eu era a professora. Então assim, eu ganhava, quanto mais aulas eu desse, mais descontos na mensalidade meu pai ganhava. Então eu lembro que teve uma vez que tudo que meu pai teve que pagar foi tipo a lanchonete da escola, porque eu comi horrores. Então, sabe, a minha história com o inglês foi assim. E desde então, quando eu aprendi inglês nessa escola mesmo, eu peguei muito amor, assim, sabe? E eu gostava de inglês. Bom, aí eu terminei, quer dizer, eu não terminei, eu cheguei até o avançado nesse curso de inglês, só que eu tive que parar, só que na faculdade eu ainda tive algumas aulas de inglês, alguma coisa assim. E aí depois eu já fazia estágio, e eu sempre fiz estágio em multinacional no Brasil, e eu tinha algum contato com inglês, não 100%, mas algum contato. Algumas empresas mais, outras menos, mas sempre um contatozinho, sabe? O que, de novo, era super positivo, porque reforça essa ideia de que realmente eu preciso do inglês pra me virar. Bom, gente, aí muitos anos se passaram, é vida que segue. Eu resolvi vir para os Estados Unidos porque eu entendia que para minha carreira na época, que eu era compradora, era importante que eu tivesse um inglês fluente, sabe? Porque pra quem é comprador sabe que tem diversas negociações que você faz que são com empresas gringas e tal, e eu não podia ficar naquele inglês, mas no fundo eu achava que eu não podia entrar numa sala de reunião e tocar uma reunião com aquele inglês. Eu tenho uma história engraçada até com o inglês, que o meu primeiro estágio que eu consegui, eu tinha feito uma aula de avançado, eu tinha começado o nível avançado nessa escola que eu falei pra vocês. E aí eu fui fazer minha primeira entrevista de estágio numa multinacional. E o chefe lá perguntou pra mim: "Ai, você fala inglês?" Eu falo.
Tipo, desesperada, né? Aí ele perguntou pra mim, Então você se importa de fazer entrevista comigo em inglês? meu cu lacrou, né? E aí eu fiz a entrevista com ele em inglês, um inglês péssimo, mas eu não me intimidei com aquilo. E de verdade, eu acho que um dos problemas do brasileiro é que o brasileiro tem vergonha de não saber falar um inglês tão bem. E aí, por conta dessa vergonha que não faz o menor sentido, a gente acaba não falando e não praticando. Falei tudo errado na entrevista, mas falei o que eu sabia. E isso me deu o meu primeiro estágio. Resolvi vir para os Estados Unidos para estudar inglês, porque eu queria ficar fera, porque eu achava que aquilo ia agregar muito na profissão que eu tinha escolhido antes. Quando eu cheguei aqui, gente, você podia me xingar de que eu não sabia o que você estava falando. Só que assim, o que acho que me ajudou mais ainda foi que eu sou uma pessoa que me comunico muito bem. E aí, por conta de eu falar muito, eu ainda conseguia me virar, mas eu falava errado. Aí, gente, eu tive assim um choque, porque os meus primeiros 3 meses eu me sentia muda, eu não conseguia me comunicar. A maioria das pessoas que falavam comigo eu não conseguia entender. Eu tive um namoradinho americano quando eu vim aqui estudar, e eu lembro que quando eu conheci esse cara, ele falou pra mim que ele era engenheiro, eu entendi que ele era dentista. E aí foi isso. Eu sempre falo pras pessoas, quando vocês vêm estudar fora, os 3 primeiros meses você não vai entender lhufas mesmo. Ainda mais porque quando a gente estuda, a gente se relaciona com outros estudantes que também não sabem P nenhuma. Eu vou confessar pra vocês que em inglês eu sei conversar sobre alguns assuntos. Eu não sei conversar sobre tudo, isso é muito estranho. Por exemplo, se eu vou no médico, eu não entendo nada. O médico pode falar pra mim o que ele quiser, que eu fico assim, olhando pra parede. Quando eu vou ao dentista, eu fico, me mostra no desenho. É muito engraçado, hoje a minha dentista aqui, ela já me conhece, então ela sabe quando eu falo bulhufas. Então ela me manda por e-mail, coisas assim, porque eu não entendo vocabulário médico, por exemplo. E outra coisa muito interessante que acontece hoje é que eu não falo como um americano. Eu sei aquela palavra, eu sei aquela expressão, mas eu nunca uso. Eu não sei, eu acho que eu esqueço, sabe? Hoje eu me viro super bem em inglês, eu consigo falar com as pessoas, eu tenho muito orgulho de falar assim, eu falo inglês, porque eu estudei muito na minha vida pra chegar onde eu cheguei. Só que, né, calma que o mundo não é perfeito. Eu não sei escrever inglês muito bem. Então eu falo muito melhor, escrevo mais ou menos e leio bem também. Ler pra mim é bacana. Só que sempre tem uma palavra ou outra que eu nunca vou saber. E eu já me desapeguei disso, sabe? Eu não fico me cobrando ter que saber de tudo, ter que ser perfeita. Eu sempre tive a maior humildade de quando eu tô numa conversa com alguém, a pessoa pode ser diretor de uma empresa, vice-presidente de uma empresa, como já aconteceu. Eu peço desculpa e digo, senhor, me desculpe, eu não entendi o que você disse. Me desculpe, eu não entendi. Você pode repetir? Sempre, sem problema nenhum de dizer, sabe, que eu não sei ou que eu não entendi. Até porque, gente, tem sotaques diferentes aqui, né? Cada lugar que você vai, o povo fala de um jeito, tem gírias que eu não vou entender. E se tem um recado que eu queria dar para os brasileiros e que eu vejo vocês sofrendo muito com isso primeiro, que vocês não têm que ter vergonha nenhuma de falar inglês errado, porque a maioria dos americanos não falam uma segunda língua. E os americanos admiram pra caramba quando você tenta falar a língua deles, sabe? Eles acham isso... Tem gente que me admira super só porque eu aprendi a falar uma outra língua, sabe? Porque de fato não é muito fácil. Então para de vergonha, sabe? Se você estiver vindo aí pra Nova York, pra Orlando, que é o lugar onde os brasileiros mais vão visitar, tenta praticar o seu inglês, não fica com vergonha não, porque não é vergonha pra ninguém isso. Aliás, é muito pelo contrário, é um puta motivo de orgulho que você tem que ter de você, sabe? Eu falo inglês muito bem, então dessa parte de falar inglês muito bem, eu me orgulho e queria dividir isso com vocês, porque eu sei que se eu conseguir, vocês também conseguem, porque é super possível. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de assistir os outros vídeos da série, eu vou deixar tudo no bloco de informações do YouTube pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha pra mim e compartilhem com seus amigos no Facebook. Se inscrevam no meu canal, porque isso me ajuda muito. Um super beijo e até a próxima. Tchau!